Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Meu nome é Claudinei, sou representante da empresa Sysconv Software. Hoje eu vou estar falando com os senhores a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, né? Porém, para documento fiscal, nota fiscal eletrônica consumidor final, a NFCE. No vídeo anterior que gravamos, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, falamos exclusivamente dos documentos fiscais eletrônicos modelo 55, a nota fiscal eletrônica NFE. Agora nós vamos estar falando a respeito da NFCE e o seu bloco correspondente dentro do SPED FD Contribuições, que é o bloco C175. Nós temos um pequeno problema em relação ao bloco C170, pois no bloco C170 do SPED, que se refere aos itens das notas fiscais eletrônicas modelo 55, eles possuem diversas informações como a base de cálculo de PIS e da COFINS e o valor do ICMS. Já neste bloco C175, que se refere às informações de PIS e COFINS da NFCE, não possui informações de ICMS. Então a gente vai ter que puxar lá do C100, vamos utilizar o Excel, uma fórmula no Excel para trazer essas informações, para que talvez a gente consiga validar o arquivo e possa ajudar os senhores aí a realizar o trabalho de retificação dos arquivos para quem quer solicitar junto ao fisco essa diferença de imposto que foi apurada aí, né? Então vamos lá. Eu vou partir para a prática aqui. Aqui eu já tenho o meu FD Contribuições aberto, eu tenho uma empresa que já está validada aqui, ó. Está gerado para entrega porque já está validado, né? De toda forma, eu vou colocar aqui em modo de edição e vou validar novamente, só para que os senhores tenham certeza que nós temos uma escrituração que está validada com as informações consistentes. Nós vamos modificar este arquivo no Excel, tirando o ICMS da base de cálculo de PIS da COFINS, das NFCEs, e vamos retornar para o formato TXT para validar aqui novamente. Aqui então eu tenho a apuração de PIS e COFINS dessa empresa, né? Eu tenho os débitos informados aqui, né? Os débitos de PIS no valor de R$ 7.292,66 e o débito de COFINS no valor de R$ 33.590,42. Eu tenho os créditos aqui também, né, de 3.760,38 para PIS e 17.320,58 para COFINS. E o final aqui, que eu vou anotar este valor aqui no meu papel de anotações aqui, que eu tenho o valor a recolher de 3.532,28 de PIS e eu tenho 16.269,84 de COFINS. Ok? Vou até colocar nesse rascunho aqui. Esse rascunho aqui depois eu vou mostrar para os senhores referente às fórmulas, né, o que significam eles, né? Então o rascunho aqui, o PIS e a COFINS aqui era 16.269,84. Então aqui a COFINS, ok? Vamos lá, então. Eu vou catar esse arquivo aqui. Eu vou exportar ele do FD Contribuições para o formato TXT. Vou colocar como arquivo modelo NFC o nome dele. Vai dizer que já existe o arquivo, mas eu vou dar um sim para que ele sobreponha. Então estou exportando os dados para o TXT. Exportei do FD Contribuições. Agora eu vou utilizar aquele nosso programinha que é o SPED XML Excel Sysconv. Este programa ele está disponível em nosso site em www.sysconv.com.br. Aqui na opção Produtos, SPED XML Excel Sysconv. Se os senhores clicarem nessa opção, ele vai dar a opção de os senhores baixarem aqui o SPED XML Excel Sysconv versão demo, que é a versão de demonstração. Ela funciona gratuitamente por 15 dias, ok? Então vamos lá. Vou minimizar aqui, vou abrir então esse programinha que os senhores vão instalar aí na máquina dos senhores, caso os senhores estejam fazendo teste do nosso sistema, né? Se os senhores já forem clientes, é só usar a versão convencional. Então aqui na opção SPED Fiscal, FD ICMS PI, os senhores vão vir aqui na opção
de buscar o arquivo TXT, vão selecionar que é o PIS e COFINS, vão vir aqui na opção selecionar arquivo TXT, né? Então, ao clicar nessa opção, abrirá o diretório aqui, eu vou pegar o arquivo que eu salvei lá na minha pasta Downloads, é esse arquivo aqui TXT, e eu vou converter este arquivo para o formato Excel. Ok, já foi convertido. Por enquanto eu vou deixar minimizado esse sistema. Vou lá na pasta onde foi criado o arquivo em Excel. Então vou abrir este arquivo em Excel. Aqui eu tenho todos os blocos do SPED, né, escriturados aqui em planilhas, né? Então no bloco C100 eu tenho dois tipos de documento no bloco C100, né? Eu vou ter aqui o C100 para NFE e para NFCE. Vou ter os dois modelos de documento aqui. Nós precisamos somente das informações da NFCE. A NFE nós já mostramos aqui como manipular os dados para remover, para deduzir, né, o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS referente ao bloco C170 no vídeo que foi exibido no vídeo anterior. Caso os senhores precisem fazer a alteração no bloco C170, basta entrar no nosso canal e assistir o vídeo anterior. Nosso canal é Syscov Software, Syscov Software Limitada ME, acho que deve estar, mais ou menos, algo assim. Depois eu confirmo com certeza. Mas vamos lá, para a gente não perder tempo. Então, o bloco que a gente tem problema é esse bloco aqui, ó, o bloco C175. Por quê? Porque ele não tem valor de ICMS como o bloco C170. No bloco C170 eu tenho o valor aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui no bloco C170 ó, o valor de ICMS, né, e o valor da base de PIS e COFINS, né? Então fica mais fácil. Só que aqui eu só tenho as bases de PIS e de COFINS, não tenho o valor de ICMS. Como que a gente vai fazer? A gente pode usar uma função, muitos utilizam aí a função PROC-V, né, para trazer as informações de uma planilha para cá. Eu não uso PROC-V porque eu já tive problemas com PROC-V. Eu vou usar uma função chamada índice de correspondência. Alguns dos senhores devem conhecer, outros não. Eu não vou ficar explicando como funciona essa fórmula, porque senão a gente vai ficar uma hora aqui só falando dela, né? O ideal é que os senhores vejam no YouTube como que elas funcionam, tentam entender a minha linha de raciocínio, depois os senhores pesquisem aí no site da Microsoft, em diversos sites, está explicando sobre como ela funciona. Eu vou dar uma breve explanada a respeito da sua funcionalidade, um exemplo prático aqui mostrando, né, a imputação da fórmula na célula. Os senhores podem copiar, né, a célula, pode ver o vídeo com calma, aperta aí o pause, né, vai copiando, vai escrevendo a célula caso tenha dificuldade de entender, para tentar decifrar exatamente o que precisamos fazer, ok? Então vamos lá. Aqui eu já deixei uma colinha pronta. Essa fórmula ela usa como função um índice. Nesse índice, eu vou utilizar esse índice para informar qual que é o meu retorno, que eu preciso retornar na minha célula. Então eu vou copiar aqui, eu vou retornar a planilha C100, a coluna W. Coluna W, esse cifrão que a gente usa aqui é para truncar a célula, para que ela não fique movendo, né? Então vai ser um intervalo fixo da linha 255 até a linha 1255, na coluna W, da planilha C100. Então se a gente vier aqui, planilha C100, coluna W, essa daqui, ó, que é o valor do ICMS, é isso que a gente vai levar lá para o C175. Por que só a partir da linha 255? Porque se vocês vierem aqui, ó, na coluna F, que tem o modelo do documento, a NFCE começa somente na linha 255. Então, por isso que eu coloquei lá na fórmula 255. Ok? Então, esse é o valor de retorno. Vamos voltar lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, que é o meu valor de retorno, e vou colar aqui. Ok. Colei, já tenho parte da fórmula. Só que o que mais que eu preciso para que seja retornado valores nessa célula? Eu preciso completar a fórmula. Para eu completar,
eu preciso da minha correspondência. O que vem a ser a minha correspondência? É a minha chave de pesquisa. O que é que eu vou pesquisar para trazer esse valor de volta? Eu vou pesquisar a planilha C175, que é a planilha que nós estamos, a coluna C2 e a planilha C175, a coluna D2. Essa é a nossa chave de pesquisa. O que tem nessa coluna C2 e D2? Vamos ver aqui. Ó. C2, o número do documento, D2, o modelo do documento. Então, eu preciso buscar esta informação, né? Essa vai ser minha correspondência. Então, minha correspondência, isso vai ser a chave para retornar valores. E onde que eu vou buscar esses valores? Aí é a minha matriz de pesquisa. Minha matriz de pesquisa vai ser lá na planilha C100, na coluna I e na coluna F. O que eu tenho lá na coluna I e na coluna F? Vamos lá ver. C100, coluna I. Eu tenho o número do documento. Coluna F, o modelo do documento. Exatamente. Quando, então lá no meu C175, o número e o modelo for igual aqui na minha chave de pesquisa, que a chave de pesquisa vai ser, coloquei sem querer aqui, minha chave de pesquisa vai ser isso daqui, ó, C100, coluna I, que é o número do documento, aqui está errado, é 5, tem que ser igual aqui, ó, o retorno tem que ser igual à busca, e aqui também, o retorno tem que ser igual à busca. Tinha um erro de fórmula. No caso de vocês, aí, vocês podem colocar da 1 até o final, não tem problema. Ele tem que comparar esses dois campos. Né? Tem que comparar o número e o modelo do documento. Porque ele não pode trazer informações de modelo 55. O 0 aqui no final da fórmula se refere a correspondência exata. Eu não quero valores aproximados de retorno, eu quero o valor exato que esteja lá. E aqui esse vezes multiplicado por 1 é que ele vai trazer quando o valor for verdadeiro, ok? Se eu der um Enter, essa função não vai funcionar. Ela só vai funcionar quando eu clicar no final dela, apertar Ctrl, Shift, Enter. Aí ela funciona. Uau, me trouxe valores aqui. Como que eu sei que esse valor está certo? Eu posso ver o número do documento aqui, ó, número 6613. Então, o que ele trouxe? O valor de CMS. Qual o valor? 28,44. Então, vamos lá no C100, vamos buscar o documento 6613 e vamos lá na coluna W, verificar qual o valor que está lá, 28,44, que é o valor do ICMS, ok? Então, em teoria, está funcionando. Eu vou copiar isso daqui e vou arrastar a fórmula para todo mundo, até lá embaixo. Ok? Quando eu soltar aqui, ele vai colar para todo mundo. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um aleatório aqui para a gente confirmar se está certo mesmo. Vou pegar esse daqui, ó, 14306. Qual o número do documento? O número do documento é 13735. Então vamos lá, Ctrl L, documento 13, é 735? Acho que é, 13735, 146 é alguma coisa, né, o valor do CMS. Então lá na coluna W, 14306, exato, 14306, cadê? 14306, aqui. Só tem um problema, né, por quê? Aqui ele está trazendo o valor de CMS para o CFOP. Eu vi aqui alguma coisa do CFOP, CFOP 5405. E esse eu não vou poder deduzir, né? Porque ele não tem, CFOP 5405 não tem ICMS. Então eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que já logo copiar aqui todas essas informações, vou colar aqui, só que aqui eu vou colar só os valores, então vou acabar com a fórmula. Quando eu coloquei aqui só os valores, acabei com a fórmula, vou dar um delete. Aqui eu vou fazer o seguinte,
vou aplicar um filtro nesta planilha. E eu tenho aqui o campo conhecido como CFOP. Tudo que o CFOP for 5.405, eu não preciso de CMS. Eu não preciso de CMS. Então, como é uma coluna auxiliar, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Então, tudo que é 5.405, o valor do ICMS aqui vai ser zerado, ok? Ok, é isso mesmo. Até eu entro em confusão comigo mesmo. Ok, então retirei o filtro, né? Retirei o filtro. Beleza, então já tem aqui a informação do valor do ICMS constante de cada documento. Aqui antes do CST de PIS, eu tenho o valor de desconto. Este valor de desconto, ele tem que ser somado junto com o valor do ICMS que será deduzido da base de cálculo de PIS e COFINS. Essa informação está no guia prático da Receita. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer da seguinte forma. Vou dar um igual o valor de desconto mais o valor do ICMS. Então, 20 mais 28 é igual a 48. Ok? Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui e vou fazer isso para todo mundo. Ok? Ok, está funcionando? Vamos ver aqui outra aqui. O valor é 0. 0 mais 22 é igual a 22. Então, em teoria, está funcionando as informações. Ok? Vou vir aqui, vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Vou copiar essas informações e vou colar aqui. Ctrl Shift seta para baixo. Vou colar só os valores. Ok? Colei. Então, aqui eu adicionei o valor do desconto mais o valor do ICMS como dedução da base de cálculo de PIS e COFINS, ok? Então essa coluna aqui que está selecionada, que tinha a fórmula, eu já posso excluí-la novamente. Ela é só uma coluna auxiliar, ok? Ok, então já fiz a exclusão. Agora o que eu preciso fazer? Retirar o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, né? Então eu vou criar uma outra fórmula aqui, ó, igual a base de COFINS menos o valor do ICMS. Vou dar um Enter, vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl Shift seta para cima, Ctrl V. Ok? Então todas as notas já foi reduzida aqui, ó, o valor do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, ó, 166 menos 30, 136. Ok? Ok. Tá. Então eu tenho aqui a base ajustada. O que eu vou fazer com essa base ajustada? Vou dar um Ctrl, Shift, seta para baixo, vou copiar, vou vir aqui na base de PIS na coluna K, vou dar um Ctrl, Shift, seta para baixo, vou colar só os valores. Já tenho aqui as informações de PIS e COFINS. A base de cálculo de PIS ajustada sem o ICMS na base. Como eu já tenho essa informação, então essas colunas que foram auxiliares, não preciso mais. Agora eu só preciso calcular o PIS aqui. Ó. Então eu vou dar um Ctrl, eu vou dar um igual a nova base vezes a alíquota por cento. Ok? Vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl V. Ok? Ok. Ah, mas e se tiver... Se tiver, não, vai ter alguma situação que ele vai dar erro aqui, né? Quando não tem tributação de PIS e COFINS. O que vai acontecer? Ele vai trazer isso daqui. Isso vai me dar um erro na fórmula. Então, para esses daqui, eu tenho que fazer 0,00. Então, coloquei o valor 0 e vou dar um Ctrl V. Vou voltar aqui. Ok. Então, já tem aqui... Esses estão com fórmulas e quando não tem alíquota, como aqui por exemplo, ó, não tem alíquota, o valor está zerado. É isso mesmo. Uau, perfeito. Já posso voltar o arquivo? Não, tenho que fazer o mesmo para o COFINS. Então, Ctrl Shift seta para baixo, copiei, vou vir aqui na coluna Q, Ctrl Shift seta para baixo, vou colar só os valores, ok? Vou vir aqui,
igual base ajustada vezes alíquota percentual. Ok? Ctrl C, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl V. Se eu verificar na fórmula, vai ter lá algumas coisas com erro. Vou apertar apóstrofe 0,00, Enter, Ctrl C, Ctrl V, tiro o filtro. Ok, então tem as informações de PIS e COFINS aqui ajustadas já no arquivo. Vou salvar isso daqui. Ah, tem um outro detalhe. Aqui no menu arquivos, eu vou ter que vir mais opções, eu tenho que vir em avançados, eu vou ter que vir aqui na opção, como que é o nome aqui? Ao calcular essa pasta de trabalho, definir precisão conforme exibido. Marcar isso daqui, dar um OK. OK. Salvar esse arquivo. Ok, o arquivo está salvo. Vou fechar esse arquivo. Vou minimizar isso daqui. Agora vou retornar o arquivo de Excel para TXT. Quando eu retornar, provavelmente esse arquivo vai dar um erro lá nos blocos M's. Por quê? Os blocos M's, ele se refere a apuração de PIS e COFINS. Então lá tem os totais de débitos da apuração e os totais de crédito. Como nós alteramos nos blocos e não alteramos os blocos M's, ele vai dar um erro lá no FD Contribuições. Mas lá mesmo no FD Contribuições tem a opção da gente regerar novamente a apuração e a informação ser corrigida de forma automática, que é o que vamos fazer. Nós já geramos o arquivo. O arquivo está aqui, ó. 22/7, 17:49. Nós estamos gravando esse vídeo, já nós vamos subir ele lá para o YouTube para que os senhores já possam estar visualizando e fazendo os testes, se necessário, para que os senhores possam conseguir resolver o problema aí da exclusão do ICMS. Estou vendo com o programador aqui também a possibilidade do sistema fazer isso de forma automática, né? Sem toda essa parafernália, porque tem escritórios aí que precisam fazer os últimos 5 anos, né? E cada cliente são 60 arquivos os últimos 5 anos, né? Imagine 100 clientes, são 6.000 arquivos. Ficar fazendo isso daí um por um é um trabalho tanto, né? Então o ideal seria algo automatizado. Olha, perfeito. Funcionou perfeitamente. Como eu disse para os senhores, aqui eu só preciso gerar apurações. E aqui eu preciso verificar pendência. Aí vai ficar, em teoria, somente 2 erros que se refere, né, lá no bloco M205, que era o valor que tinha a recolher, que vai se manter, e agora vai ter um novo valor a recolher. Pelo menos se funcionou, vai estar alterado o valor lá, né? Ok, é isso mesmo. Aí eu venho aqui, ó, na consolidação, ó, o valor era 3.500, lembram que eu deixei anotado aqui, ó, para os senhores verem? Era 3.532,28. O valor a recolher agora é 3.069,59. E a COFINS aqui, 14.138,68, era 16.269,84. Então, as nossas alterações funcionou perfeitamente. Se a gente verificar aqui dentro do bloco, ó, C100, nota fiscal consumidor eletrônico. C175, ó, já está aqui, ó. Valor da redução, da exclusão, né, a base reduzida, o valor da operação, ó, perfeito, funcionou do jeito que eu imaginava. Aí lá no bloco M, né, vai ter aquele pequeno impassezinho, porque agora mudou o valor. Eu só preciso copiar aqui, ó, os 3.069,59, copio, salvo, venho aqui no M205, que é os dados da DARF recolhida, salvo, faço o mesmo no M600, copio os 14.000 aqui, copio e substituo aqui nos 16 que era antes.
Se eu der um salvar e eu der um verificar pendência, provavelmente já vai estar sanado esse problema. Então, acredito que eu tenha atingido meu objetivo aí, que é ajudar os senhores aí nesta questão. Uau, funcionou perfeitamente, ok? Então é isso aí. Nós somos da empresa Sysconv Software, esse é o nosso canal de atendimento, né? Nosso e-mail é atendimento@sysconv.com.br. Se os senhores quiserem, podem entrar em contato também pelos telefones que está lá no site. Eu aguardo os senhores no próximo vídeo. Aí, até a próxima.